se converteram aos corações ainda dos pais, mas os pais precisam se converter aos filhos primeiramente. Aí às vezes você chega e fala assim, mas eu na minha casa eu não consigo fazer isso, porque a minha esposa não deixa. Pais, mães, não tire a autoridade dos seus cônjuges no momento de corrigir os seus filhos. E outra coisa, mas o meu esposo ele não faz isso, ele não instrui, ele não me ajuda em casa, mas você faz. Prepara um altar, como eu falei, prepara um altar ao Senhor, comece a colocar tudo em oração, comece a colocar tudo da sua vida diante de Deus, e você vai ver, você vai ter resposta para tudo isso, porque há uma ligação entre os céus e a terra, e o seu esposo vai receber essa mudança que está vindo através de você. Os seus filhos vão ver isso, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Esse é o tempo, há um portal aberto nas regiões celestiais, para que você trate com o caráter, com a vida do seu filho, com a vida da sua família. É homem e mulher de Deus, pai e mãe. Então é hoje, o momento é hoje, é agora. Não deixe passar, não perca essa oportunidade. Então nós precisamos tratar, né? E uma das coisas que nós precisamos trabalhar é sobre a questão da obediência, né? A obediência, ela traz um aprendizado. E vamos ler Hebreus 5, 7 a 8. Mas antes de ler Hebreus 7, 5 a 8, eu quero ler um versículo para vocês desse que nós já lemos, deixa abertinho aí, Deuteronômio 6, lá, como é que nós tratamos com os nossos filhos de uma maneira espiritual. Está no 6, 7. E as ensinarás diligentemente aos teus filhos e falarás dela quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares e quando te levantares. Ou seja, é uma insistência. É quando você deitar e quando você levantar, é quando você deitar e quando você levantar, é em todo o tempo. É uma persistência, é uma insistência mesmo. Mas hoje eu cansei. Não, você não pode cansar. Você precisa trabalhar. Quando eu falo de conversão, de converter os corações dos pais aos filhos, lá em Deuteronômio 6, fala também. E estas palavras, 6. E estas palavras que te ordeno nesses dias estarão no teu coração. É no teu coração, pai e mãe. Essas palavras têm que estar primeiramente no teu coração, na tua casa. Jovem, obedeça aos seus pais. Procure andar nos caminhos do Senhor. Aquilo que você não recebeu, aquela correção que você não recebeu quando era criança, volta hoje. Fala, a partir de hoje eu quero ser um filho obediente. Eu não sou um filho rebelde. Não é vergonha para você, jovem, você ouvir e obedecer os seus pais. Não é vergonha, é privilégio, é honra. Você vai estar honrando os seus pais. Sabe por que muitos jovens ainda não se casaram, já estão com seus quase 30 anos e não conseguem um casamento, um relacionamento? Eu vou te falar por quê. Porque ele ainda está lá no primeiro processo lá. De deixar pai e mãe. Ele não vai poder fazer isso, porque ele ainda não consegue honrar os pais. Ele não pode deixar pai e mãe. Você só vai poder deixar pai e mãe quando você aprender a honrar. Porque a promessa de Deus para a tua vida é para que te prolongue os dias na face da terra que o Senhor teu Deus te deu. A promessa de Deus para a tua vida é para que te prolongue os dias. Então, uma coisa é certa: quando você casar, você vai dever obediência ao seu cônjuge, à sua esposa. E você vai começar o princípio que você aprendeu do seu lado a passar para os seus filhos. Aí você vai entrar o quê? Com o processo da honra. O processo da honra é honrar os pais para que te prolongue os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te deu. Honra teu pai e a tua mãe. É um mandamento com promessa, é um princípio, é um outro princípio. Então, quando você casar, tiver a sua esposa, sua casa, esse princípio você não pode deixar ele, que é o princípio da honra. Você precisa continuar a obediência. Você não deve mais aos seus pais, mas o respeito, a honra, às vezes até uma obediência para que você honre, mas a honra
você vai ter que manter para o resto da sua vida. A honra é um dos mandamentos primordial na palavra de Deus. Eu até falei isso um dia desse aqui. A honra é um mandamento primordial. Quando você aprende esse princípio, você vai ter uma vida próspera e uma vida longa. É de prosperidade. Amém? Então, assim, eu queria prolongar um pouco essa palavra, mas já está bem, o horário já está indo, né? Mas, assim, o que Deus quer, pai e mãe, com essa correção que você ensina os seus filhos desde pequenininho, né? E você que é filho também, aprenda a questão do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar. O que Deus quer com isso é tornar filhos sábios nesta geração. Tornar filhos sábios. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando todos esses princípios são cumpridos, você cumpre o princípio do temor a Deus. Aí, quando você teme a Deus, você cumpriu esse princípio e você recebe de Deus sabedoria. Amém? Então, nós paramos lá em Hebreus 5, 7 e 8, né? Que a obediência, ela passa por um aprendizado. Hebreus 7, 8, 5, 7, 8, 5, 7, 8. Por que muitas vezes a gente precisa ser rígidos com os nossos filhos na questão da disciplina, da obediência? Porque a primeira palavra de Deus manda, mas ele precisa passar por esse processo para que eles aprendam a obediência, para que eles aprendam o princípio da obediência. Os nossos filhos, repetindo, os nossos filhos precisam passar pelo processo da disciplina para que aprendam a ser filhos obedientes. Amém, amados? Eu quero até contar uma história que eu vi esses dias, né? Um pai, ele recebeu uma instrução que ele tinha que tirar o filho da cama, que o filho dormia com eles. E ele tinha que tirar esse filho, né? Esse filho tinha que sair do quarto deles. E eles passaram o filho para um outro quarto, uma filha, na verdade era uma menina. E essa menina chorou 45 minutos seguidos, porque ela não queria sair do quarto dos pais. E essa criança, ele contando que essa criança chorava, que até o vizinho, chamou a atenção até do vizinho. O vizinho chegou e falou assim: eu posso ajudar em alguma coisa? Você quer o carro emprestado para levar o seu filho no médico? Eu posso fazer alguma coisa? Ele simplesmente não. Falava não. Para o vizinho, não dava instruções maiores do que estava acontecendo, não dava a entender o que estava acontecendo, mas ele estava passando por um processo de tirar a estrutícia do filho. E essa filha chorou durante 45 minutos, ele conta. E depois desses 45 minutos, ela foi diminuindo o choro e pegou no sono. Uns 20 minutos depois, a criança dormiu. E aí eles levantaram, parou de chorar, levantaram e foram no quarto olhar a criança. Chegou lá, a criança ainda deu aquela última estrutícia. Tipo assim: ai meu Deus, como eu machuquei do meu filho, como eu magoei. A gente que é pai, a gente vai ficar morrendo de dor. Eu, por exemplo, eu tive uma maior dificuldade quando eu fui tirar o Patrick do nosso quarto. O Patrick dormiu no quarto até os 6 anos. Eu recebi essa mesma instrução: tira o seu filho do quarto. Eu fui tirar o meu filho do quarto. E eu só fiquei calada. Mas eu consegui tirar meu filho do quarto. E quando eles tiraram essa criança do quarto, depois de tudo aquilo que eles passaram ali, com aquela quase uma hora de sofrimento com aquela criança, para tirar a estrutícia dela, eles foram para a cozinha choraram bastante, né? Mas a criança foi liberta. Então, assim, pai, mãe, você tem que aprender a libertar o seu filho da estrutícia. Você tem que aprender a libertar o seu filho dessa herança maldita. Nós precisamos educar os nossos filhos. Não é fácil.
Não é fácil dizer não, porque hoje nós vivemos numa direção do que o filho, se eu não te der o que você quer, aí você fica contra mim. Não, é isso não. Nosso Deus, ele não fala de filhos, de pais assim. Os pais precisam ser rígidos e duros nesse momento de disciplinar. Amém? E então Hebreus 5, 7, 8, eu não esqueci, vamos ver. Tem aí? Hebreus 5. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência, que eu acabei de falar, a obediência, ela vem com sofrimento. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quem aprendeu? Jesus. Ele era desobediência. Está falando aqui que Jesus era desobediente. Ele foi aprender a obediência pelas coisas que sofreu. E quantas vezes a gente quer poupar os nossos filhos? E ali depois o que aconteceu? Olha o que aconteceu com Jesus, né? E se pensa que o pai foi diferente? Não, ele teve que enviar o filho dele para a morte, né? Então muitas vezes a correção na vida dos nossos filhos, a gente pensa que é para a morte, né? Não, é para a vida, porque quem ama corrige, quem ama disciplina. Amém, amados? Então assim, que o Senhor ele possa nos ensinar esses dias a como conduzir os nossos lares dentro dos princípios da palavra, né? Então nós precisamos, nossos filhos, eles muitas vezes choram por qualquer coisa, às vezes olha só, que é uma criança, ela como uma estutícia faz, e muitas vezes nós pais temos que ter cuidado com isso, porque o filho, ele é muitas vezes usado para gerar uma confusão em nós mesmos pais, né? Então, quando os filhos começam a chorar, o pai fala, cala a boca, e o filho calou, não cala a boca, continua chorando, e o pai deixa ele chorar e aprender aquela disciplina ali na vida daquele filho. Só que chega um momento que o filho começa a bater a cabeça na parede, pá. Já vi muitas crianças assim. Começa a bater a cabeça na parede e a fazer coisas que não deve, e os pais vão lá, correm e pegam. Aí o filho entendeu o quê? Que quando ele bater a cabeça na parede, o pai vai responder ele. O pai vai fazer o que ele quer. Então ele deixa bater a cabeça na parede, deixa fazer o que ele. Mas corrige, mas ensina. Disciplina, porque nós precisamos educar filhos. Não permitir que eles cresçam em rebeldia, né? E filhos que não têm controle, hoje em dia, o controle emocional, né? Eles levantam a voz. Então nós precisamos ter esse discernimento e tratar isso nos nossos filhos, essa estutícia, né? E não permitir que eles venham roubar a vida com Deus. Ele não, o inimigo, o próprio inimigo tirar a nossa comunhão com Deus, por causa de coisas que nós mantemos nos nossos lares, no nosso dia a dia, e estamos crescendo. Estamos crescendo espiritualmente, mas para que lado? Não tem como, mas crescer se a gente não começar a disciplinar, se a gente não começar a entender esses princípios. Isso eu estou falando hoje só de filhos, mas nós temos também o princípio da oração, da vida com Deus, em muitos outros, do leito, o princípio do leito, né, do cônjuge, quando eles vão para o quarto, eles têm uma vida com Deus. Então, assim, são várias outras palavras nesse sentido, mas que nós possamos nesse dia estar entendendo isso, começando desde o início, restaurando isso dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, né? Comece com o teu filho, comece com um altar de oração. Comece assim, depois você começa com o teu filho. Comece a preparar esse altar de oração dentro da sua casa. Comece a estabelecer um princípio, porque não adianta, nós não vamos a nenhum lugar se a gente não restaurar o altar. Deus não vai responder, como nós falamos aqui no início, como ele respondeu a Elias.
Ele não vai responder se a gente não preparar um altar. Vamos ficar igual Baal, se chicoteando. Então, assim, não permita que as coisas do dia a dia, venham nos roubar. Como é que é o nome que a gente costuma muito falar aqui? Então, nós não podemos deixar que a internet, que as coisas, as distrações, que as distrações nos roubem daquilo que Deus tem para nós, porque se você for orar, você vai ter coisa para fazer durante o dia. Você vai acordar, você vai fazer o café da manhã, você vai comer seu pãozinho, tomar seu leitinho, e você vai para a internet, você vai para as redes sociais, você vai lavar a tua casa, você vai para o seu trabalho, mas você esqueceu de preparar o altar. Aí durante o dia só peia, passa 2 dias, 3 é mais peia, passa uma semana, um mês, e você, ai meu Deus do céu, eu sou um derrotado. Você começa a declarar a palavra, a minha vida não muda, a minha vida não é transformada. E você começa a declarar, a pegar aquele princípio lá que nós falamos lá de Adão e Eva, que você tem o poder de criar, e começa a criar uma situação na sua vida, na sua casa, na sua família, e aí é onde entra tudo inutilmente. Sua vida espiritual volta lá do zero, começa tudo de novo. Você não cresceu espiritualmente, você não cresceu na vida familiar, na vida financeira. Então, assim, Deus está ensinando isso nesses dias, para mim e para você, para nós. Pega isso no seu espírito, amém? Glória a Deus. Eu falei do altar.